Olá, meu caro aluno do nono ano, seja muito bem-vindo aqui a esta aula que está se iniciando agora, aula que vai prepará-lo para responder as atividades 5 e 6. Na verdade, é uma única atividade, né? Você recebeu aí depois do seu recesso, uma única atividade, já que você não recebeu a atividade número 5. Então, essa daí vai corresponder a essas duas semanas, semana 5 e semana 6. Tá certo? Inclusive, eu vou depois deste vídeo, né, você vai ver que tem um link lá no seu WhatsApp deste vídeo e em sequência tem um áudio para você ouvir. Quero que você ouça com bastante atenção esse áudio, porque tem uma explicação importante, né, coisas que eu acho importante que você saiba. Escute com bastante atenção. Bem, esta aula aqui é sobre o sujeito da oração. A gente já tratou disso na atividade remota número 4, mas eu quero aprofundar e a gente vai trabalhar isso em outras aulas na sequência aí, certo? Então, eu já separei aqui, né, já vamos direto aqui para o conteúdo, eu já separei aqui uma frase e a partir dessa frase a gente vai pensar sobre o sujeito da oração. Mas eu quero relembrar você primeiro o conceito de oração, certo? Já que a gente vai tratar do sujeito da oração, certo? Então, se a gente vai tratar do sujeito da oração, você precisa primeiro saber o que é oração e depois você tem que saber o que é sujeito. Então, vamos lá, vamos fazer igual a Jack e o Estripador, vamos por partes. Claro que vocês aí não sabem mais nem dessa referência, é um filme antigo de terror, né? Mas vamos lá. Meu amigo viajou para Paris. Bem, pessoal, temos uma frase aí. Eu quero que vocês pensem o seguinte, essa frase, ela está no presente, ela está no passado ou ela está no futuro? Né? Todos nós sabemos o que significam essas três palavrinhas, né? Presente, passado e futuro. Né? Essa é uma informação de conhecimento geral, certo? O presente, o momento atual. O passado, o momento anterior ao momento atual, algo que já aconteceu. O futuro, o momento posterior ao atual, o que ainda vai acontecer. Bem, eu acredito que intuitivamente, só ouvindo ou lendo esta frase, você já sabe que isso já aconteceu. Meu amigo viajou para Paris, isso já aconteceu. Como é que você sabe? Porque você identificou uma palavra aqui que traz essa informação. Essa palavra que você identificou que traz essa informação é o verbo. Como é que eu sei que isso já aconteceu? Exatamente porque terminou dessa forma. Terminou com ou, viajou. Essa terminação ou indica algo que já aconteceu. Eu vou deixar claro porque é assim. Se eu quiser colocar no futuro, isso vai acontecer ainda. Eu vou colocar primeiro um futuro que a gente não usa. Depois eu coloco o futuro que a gente já conhece. Eu posso colocar, eu vou colocar minúsculo mesmo. Eu gosto de colocar às vezes para destacar, deixar tudo em maiúsculo mesmo. Mas aí, meu amigo viajará para Paris. Agora eu já tenho uma percepção diferente. Isso ainda irá acontecer. Isso não aconteceu. Não está mais no passado, agora nós temos o futuro. E a palavra que indicou isso foi exatamente essa que eu estou fazendo a alteração. Então observem que o verbo é aquela palavra que sofre alguma alteração para indicar o tempo, seja ele passado, presente ou futuro. Se eu quiser colocar no presente, basta eu fazer isso. E aí eu tenho essa outra terminação que indica o tempo presente. Então observe que na língua portuguesa, o que indica o tempo, né, que indica o tempo de uma frase é o verbo. E o que se altera no verbo, o que sinaliza no verbo tempo, é a terminação. É como ele termina. Tá ok? Então a gente tem aqui uma frase em que contém um verbo. Meu amigo viaja para Paris. Essa frase que contém verbo, eu chamo de oração. Tá ok, pessoal? Claro que o conceito de oração é um pouco mais do que isso. Mas quando você estiver lá, numa série mais avançada, você vai entender um pouco melhor sobre esse conceito. Mas basta a gente entender agora que oração é uma frase que contém verbo. Então, meu amigo viaja para Paris é uma frase, tudo isso aqui tem um sentido, né? Transmite uma informação, uma mensagem completa, é uma frase, tem verbo, é uma oração. E se tem verbo, pessoal, se é uma oração, provavelmente tem sujeito. Claro que há orações que não têm sujeito, mas a maioria delas tem sujeito. Então vamos tentar descobrir quem é o sujeito dessa frase. Meu amigo viaja para Paris.
Bem, primeiro vamos saber o que é sujeito. Professor, como é que eu vou procurar uma coisa que eu não sei nem o que é? Olha, o sujeito, eu vou dizer o seguinte, ele é a parte da oração com a qual o verbo concorda. Professor, como é que é isso? O que é concordar aqui? Bem, de uma forma bem prática aqui para vocês. Eu tenho meu amigo viaja para Paris. Eu vou colocar um S aqui e outro aqui. Eu coloquei meu amigo no plural, ficou meus amigos. Agora eu escutei aqui o trem. O mesmo susto aqui com o barulho do trem. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, ó, meus amigos viajam para Paris. Será que a gente diria assim? Eu tenho certeza que algumas pessoas diriam, mas assim, de acordo com a língua padrão culta, aquela que a gente aprende na escola, a gente vai ter que fazer uma pequena alteração aqui e colocar essa palavra aqui também no plural. Então a gente diz que essa palavra, viajam, concorda com meus amigos. Porque na hora que eu troco isso aqui, eu tenho que trocar também essa palavra. Certo? Mas ela está combinando em que aí? Está concordando em que sentido? Está concordando com a ideia de singular e plural. Ou seja, quando o sujeito está no singular, o verbo também está no singular. Quando o sujeito está no plural, como é o caso aqui, o verbo também está no plural. Tranquilo, pessoal? Então tá aí, ó, singular e plural. O que é singular e plural? A gente já viu isso em outra série. É a ideia de número. Certo? Então a gente disse que o verbo concorda com o sujeito em número, mas também ele concorda em outra coisa. Ele concorda também em pessoa. Professor, o que é pessoa? Aí vamos lá. Pessoal, aí complicou, né? Pessoa, sei lá o que é pessoa. Pessoa sou eu, é você. Bem, pessoal, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Eu não quero que a gente decore nada aqui, eu não vou dizer eu, tu, ele, nós, eu não vou dar exemplo de pessoas aqui. O que eu quero que a gente pense é o seguinte: a primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é com quem eu falo. Considerando o seguinte: para que haja diálogo, comunicação, para que haja uma conversa, pelo menos tem que ter duas pessoas. A não ser que você seja doido e converse sozinho. Certo? Mas no mínimo eu tenho duas pessoas. Então eu tenho a pessoa que fala, a pessoa com quem eu falo e a pessoa de quem se fala. Observe, pode não ser uma pessoa, pode ser qualquer outra coisa, um assunto. A terceira pessoa é o assunto, é sobre o que eu estou falando. Então vamos voltar para cá. Quando eu digo meus amigos viajam para Paris, meus amigos é a pessoa que está falando? São meus amigos que estão falando aqui? Não são meus amigos. Meus amigos aqui é com quem eu estou falando? Eu estou falando com eles agora? Também não. Eu estou falando deles, dos meus amigos? Sim, estou falando deles. Eu estou dizendo que eles viajam para Paris. Certo? Então, nesse caso, ele está na terceira pessoa do singular, que a gente já viu que estava no singular aqui, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu apagar isso aqui, para não confundir. Então eu tenho aí que o verbo está na terceira pessoa do singular, exatamente porque o sujeito está na terceira pessoa, ou o singular não, no plural, né? Ah vai, Sérgio, está ficando doido, Sérgio. Plural. Estava no singular, né? Eu que acrescentei o S aqui, e mudei o verbo, está na terceira pessoa do plural, concordando. Certo? Então já dá para a gente fazer o primeiro exercício. Agora tem um jumento aqui. Hoje tá estranho aqui, viu, pessoal? Mas é assim mesmo que a gente vai gravando esses vídeos. Então tem aí, minha professora de geografia fez aniversário ontem. O que é que eu vou fazer aqui? Está pedindo na questão 1. Coloque a sequência destacada no plural, faça as adaptações necessárias e identifique
No de você está correto, porque eu mexi aqui e acabei apagando. Identifique com o X quais delas funcionam como sujeito da oração. Certo, pessoal? Então é fácil. Tem essa sequência aqui, ó. Minha professora de geografia está em negrito e sublinhado. O que é que você vai fazer aqui? Você vai colocar isso aqui no plural. E vai verificar se esse final se altera. Se esse final se alterar, você vai ver que palavra alterou. Se alterar o verbo, então isso aqui é sujeito. Certo? Então você vai fazer com todos eles. Você vai colocar no plural e vai verificar se houve alteração na parte que não está destacada. Se houver alguma alteração, provavelmente a gente está diante de um sujeito. Provavelmente não. A gente terá um sujeito aí. Tá ok? Vamos lá. Questão número 2. Existem muitas definições de sujeito. Uma delas é: sujeito é aquele que pratica ação verbal. Das frases a seguir, qual contraria tal definição? Ou seja, o sujeito não está praticando ação verbal. Percebam que eu não dei essa definição de sujeito. Eu não disse que sujeito é quem pratica ação. Eu poderia ter dito: meus amigos viajam para Paris. Qual é a ação aqui? A ação de viajar. Quem está praticando a ação de viajar? Meus amigos. Eu poderia ter dito isso. Mas, pessoal, nem sempre o sujeito pratica ação. Às vezes ele sofre. Vou dar um exemplo. Vou apagar aqui agora. Vamos dar um exemplo. Se eu disser Maria foi demitida da empresa. Veja bem, Maria aqui, ela não está praticando nenhuma ação não. Ela está sofrendo a ação de ser demitida. Então, se eu for me basear nesse conceito de sujeito, Maria não deveria ser o sujeito. Mas Maria é o sujeito. Por que Maria é o sujeito? Porque se eu trocar Maria, vou trocar a Maria aqui. Travou aqui, pronto. Se eu trocar Maria por elas, eu vou tirar, vou colocar uma coisa no plural aqui. Eu não vou conseguir mais permanecer com o verbo desse jeito. Vai ficar, elas foram demitidas. Então o verbo, ele obriga o verbo a mudar. Entenderam aí? Então vocês vão verificar qual desses sujeitos. Você primeiro procura identificar quem é o sujeito de cada frase. Você vai dizer qual desses sujeitos não está praticando ação verbal e, portanto, não está de acordo com essa definição de sujeito que tem na questão 2. Vamos lá, questão 3. Observe as orações. O homem criou seu mundo à sua própria imagem. Embaixo. Nós criamos nosso mundo à nossa própria imagem. Observem que aqui em cima tinha o homem. Aqui embaixo eu troquei o homem por nós. Eu fiz uma alteração. Essa alteração mudou outra coisa aqui na frase? Mudou. Aqui eu tinha o verbo criou. Agora o verbo se transformou em criamos. Então está escrito aqui, ó, ao substituirmos a sequência o homem por nós, tivemos que substituir a forma verbal criou por criamos. Isso deixa claro que o verbo acompanha o sujeito em que? Em que? Eu já disse isso. Basta você voltar um pouquinho no vídeo, eu já falei em que o verbo acompanha o sujeito. É em número e pessoa? É em tempo e modo? É em gênero e número? Ou é pessoa e tempo? Questão 4. Que termo, ao mudar o número e a pessoa da oração, provoca uma alteração no verbo? Então está aqui marcado. Então ele está dizendo, ó, você vai colocar isso aqui, você vai alterar o número ou a pessoa, e a pessoa disso aqui, ó. E você vai verificar se isso vai mudar o verbo. Então falta apenas um dia para terminar o bimestre. Se eu colocar uns dias, vai alterar mais alguma coisa aqui? Se alterar o verbo, você marca. Se não alterar o verbo, você não marca. Ok? Questão 5. Em que frase nada, a palavra nada, funciona como sujeito? E aí você vai verificar, você vai identificar quem é o verbo e vai verificar se essa palavra, se trocada, muda.
Se eu colocar aqui, ó, nada vi, por exemplo, se eu trocar nada aqui por o trem e o jumento vi. Pessoal, tá estranho, tá? Eu escutei hoje o trem e o jumento aqui. Tá estranho? Se tá estranho, muda a sequência. Vi o trem e o jumento, tá certo isso? Tá, eu precisei trocar vi. Esse vi aqui sofreu alteração? Se não sofreu alteração, porque esse nada não pode funcionar como um sujeito. Coloca aí no lugar de nada o trem e o jumento para ver qual muda. Certo? Tranquilo, aí você marca aí a alternativa. Fácil demais. A questão 6 é tão fácil, pessoal. Olha aí, ó. O segundo melhor jogador de seleção norte-americana de basquete resolveu aposentar-se no fim da temporada. Eu troquei todo esse sujeito aqui, ó, pela palavra ele. Isso quer dizer que tudo que está escrito aqui, ó, tem a mesma função que essa palavra ele tem. Certo? Então, quando eu faço essa substituição, eu estou indicando a respeito do sujeito. Estou mostrando a respeito disso aqui. Eu estou classificando o sujeito, só porque eu troquei aqui. Eu estou indicando o tamanho do sujeito. Talvez. Ó, observem aqui. Ó. Se eu disser o seguinte. Os céus... Não, eu vou colocar uma frase bem grande. Se eu disser o seguinte. O canto dos pássaros e a beleza de todo aquele parque, todo aquele parque mexeram com minha sensibilidade. Observe aí, professor, o sujeito vai até onde aí? Primeiro, o verbo é mexeram. Certo, pessoal? Será que o que é que eu estou dizendo aí que mexeu com minha sensibilidade? Tem alguma coisa que eu estou falando aqui. Eu vou fazer uma hipótese aqui, certo? Eu vou achar que tudo que está aqui à esquerda, na próxima atividade a gente vai trabalhar essa questão da posição do sujeito, viu? Mas eu já estou apontando para vocês. Normalmente o sujeito ele deve estar à esquerda do verbo. Então, por isso que eu vou supor que tudo isso aqui é o sujeito. Como é que eu sei que o sujeito vai até aí? Eu sei o tamanho todo do sujeito. Se eu trocar tudo isso pela palavra eles mexeram com a minha sensibilidade. Ou elas mexeram com a minha sensibilidade. Certo? Elas o quê? Ou eles o quê? O canto dos pássaros e a beleza de todo aquele parque. Tá ok? Então eu sei a extensão do sujeito por aí. Certo? Praticamente eu dei a resposta, viu, pessoal? Então é só marcar. Questão número 7. Apenas uma opção não corresponde a uma verdade sobre o sujeito. Na ordem direta inicia a oração. Eu falei agora sobre isso. Pode ser substituível por um pronome. Eu troquei tudo isso aqui por essa palavra. O que é o pronome? O que substitui o nome. Se eu disser Maria mexeu com minha sensibilidade. Se eu trocar Maria por ela, eu estou trocando Maria por um pronome. Tá certo? O pronome é o quê? O que substitui o nome. Certo? Então, eu posso substituir o sujeito por um pronome. A palavra mais importante do sujeito é um substantivo, ou o sujeito é indispensável na oração. Ou seja, não existe oração sem sujeito. É isso mesmo. Se vocês acham isso, vocês marcam. Mas eu já falei sobre isso nesta aula. Certo? Bem, pessoal, o que falta eu falar aqui para que a gente possa terminar, temos umas 3 questões. Certo? Essa aula aqui, claro, está um pouco comprida, mas eu tenho que explicar tudo com cuidado. Eu peço a vocês que, se não entenderem alguma coisa, volta o vídeo e procura ver tudo de novo. Né? E qualquer coisa, manda uma mensagem para mim no meu privado, que assim que for possível eu respondo para vocês. Bem, aqui está a classificação do sujeito. O sujeito pode ser simples, ele está dizendo, só tem um núcleo. Ou seja, só tem uma palavra mais importante. Então, ó, eu vou pegar essa palavra, essa frase de novo aqui. Vamos lá, vamos colocar aqui. Eu vou aumentar
Meu amigo viajou para Paris. Observe o seguinte. Deixa eu deixar, está tudo marcado aqui, eu vou tirar a marcação. Pronto. Meu amigo viajou para Paris. Bem, pessoal, eu já sei que o verbo é viajou porque ele está indicando o tempo passado. Meu amigo viajou para Paris, meu amigo viajará para Paris, né? A gente já viu essa frase. Então, isso aqui tudo é o sujeito. Só que o sujeito é formado por quantas palavras aqui? Quem não tiver problema de vista, percebeu que são 3 palavras. Dessas 3 palavras, só tem uma que é a mais importante. Eu estou falando aqui sobre meu, eu estou falando sobre melhor, eu estou falando sobre o amigo. Vejam que eu posso ter palavras aí que servem para acompanhar a outra, para dar uma característica, para indicar alguma informação. Mas eu estou falando de fato aí sobre o amigo. Então ele é a palavra mais importante. A palavra amigo é a palavra mais importante. Tranquilo? Então eu tenho aí o verbo, tenho o núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante. Eu só tenho um núcleo, sujeito simples. Sujeito simples. Professor, não entendi ainda. Vamos lá, vamos descascar esse abacaxi. Gosto de fazer a coisa bem direitinho. Então, se eu disser assim, ó, o meu medo é que você... Não, vou colocar, meu medo me faz agir. Ó, o meu medo me faz agir. Bem, pessoal, eu tenho o verbo fazer aqui, não tenho o verbo fazer? O meu medo me faz agir. Eu posso supor o seguinte, olha, o que está à esquerda do verbo é o sujeito, certo? Observe que esse me aqui podia estar aqui também, viu? O meu medo faz-me agir, certo? Mas, por uma questão de soar melhor, a gente coloca do lado esquerdo, certo? Depois a gente vai tratar em outra série aí sobre a colocação dos pronomes, tá certo? Mas, olha, o meu medo me faz agir. Eu posso trocar isso por eles me fazem agir. Aí seria no plural, eu teria que alterar esse verbo. Então o sujeito é esse. Tranquilo? Eu tenho 3 palavras aqui nesse sujeito. Podia ter muito mais, pessoal. Eu não estou dizendo que sempre vai ser 3 palavras, não. Pode ser 10, pode ser 15 palavras, mas uma delas é mais importante. Se eu fosse deixar uma só palavra dessas, qual seria a palavra mais importante aqui? Eu suponho que você ia dizer que é medo. Não é nem o e nem meu. Eu estou falando sobre o medo. Então eu tenho um núcleo. Se eu tiver só um núcleo, sujeito simples. Professor, e os outros sujeitos? Aí, ó, sujeito composto. Eu vou pegar aqui agora esse outro exemplo. É só que realmente essa aula é um pouco mais detalhista, né? Porque tem muita informação, certo? Então, deixa eu colocar aqui, ó, meu melhor amigo e minha melhor amiga viajaram para Paris. Vejam que agora o sujeito não é mais meu melhor amigo, eu acrescentei minha melhor amiga. Se eu disser assim, olha, qual é a parte mais importante do sujeito? Qual é a palavra mais importante? Será que é amigo? Eu estou falando aqui do amigo, é sobre isso? Não, não estou falando só do amigo, estou falando do amigo e da amiga. Então, são essas 2 palavras, amigo, amiga, né? São essas 2 palavras, amigo, amiga, que funcionam como núcleos. Como eu tenho aqui mais de um núcleo, eu tenho um sujeito composto. O professor deu outro exemplo. Eu e você somos lindos. Eu sou lindo mesmo, viu, pessoal? Nasci assim. Então, eu e você somos lindos. Então, quando eu digo eu e você somos lindos, eu tenho aqui o sujeito eu e você, o núcleo eu e o outro núcleo você. Estou falando só sobre mim. Então, eu tenho 2 núcleos aqui. Certo? Só para ter certeza que isso aqui é o sujeito, eu e você, eu vou colocar só eu aqui. Aí não pode ser eu somos. Né? Então, vejam que sempre quando eu altero o sujeito, eu altero também o verbo. Tranquilo? Faltam mais 2 aqui. Está pertinho, pessoal. Está pertinho. Tomei coragem. Eu vou pegar essa mesma frase aqui. Eu vou tirar meu melhor amigo, minha melhor amiga. Pronto, matei os 2. É isso, professor? Calma. Simbolicamente aqui. Então, ó, eu vou colocar o seguinte. Ó, viajei para Paris.
Quem foi que viajou para Paris? Eu. Observe que eu não digo nós viajei para Paris. Não dá para dizer ele viajei para Paris. Eu posso dizer eu viajei para Paris. O verbo ele está conjugado nessa terminação aí, ó, e, que combina com o pronome eu, da primeira pessoa. Certo? Então eu tenho aqui um sujeito oculto. O que é o sujeito oculto? É o sujeito que não aparece na oração, mas eu sei quem é. Como é que eu sei? Porque o verbo diz, o verbo entrega. O verbo está com a terminação desse. Ó, se eu trocar essa terminação aqui, viajamos para Paris, você sabe quem foi que viajou? Se você é muito atento aqui, se você está muito esperto, muito ligado, você vai dizer que o sujeito é nós. Por quê? Porque essa terminação anos é a terminação que indica a primeira pessoa do plural. Nós viajamos. Eu viajei, tu viajaste, ele viajou, nós viajamos. Sujeito oculto. Não aparece, mas eu sei quem é. Tranquilo? E tem o outro sujeito, que é quando ele está na terceira pessoa do plural, eu acabei não destacando lá na atividade, que é o sujeito indeterminado. Professor, como é que é esse sujeito indeterminado? Eu disse o seguinte, viajaram para Paris. Quem foi que viajou? Eu sei. Ah, professor, o sujeito é eles viajaram. Espera aí, calma, tá com calma. Olha, se eu digo pegaram o meu lápis, ó, vou dar um exemplo que dá para entender melhor. Pegaram o meu lápis. Eu posso dizer, professor, o sujeito é eles pegaram o meu lápis? Sei lá, pessoal, que o sujeito pode ser eles. Vejam bem, imaginem um lápis em cima da mesa. Eu não tenho nenhum lápis aqui fácil, deixa eu ver se eu encontro um lápis. Aqui, um lápis. Eu tenho um lápis aqui sobre a mesa. Será que faz sentido duas pessoas pegarem esse lápis aqui? Você, ó, tu pega de um lado, eu pego do outro. Né? O lápis é muito pesado. Não, pessoal, foi uma pessoa que pegou. Eu não sei quem foi, eu não quero acusar ninguém, eu digo, pegaram o meu lápis. Então, quando eu digo pegaram o meu lápis, eu que estou dizendo, eu não sei quem foi que pegou. Tá certo? Então, a terceira pessoa do plural, quando não tem nenhum antecedente, eu não falei nada que pudesse dar uma pista de quem foi, aí, nesse caso, eu digo que ele está indeterminado. O que é indeterminado? Alguém fez, alguém praticou. Existe um sujeito, mas eu não sei quem ele é. Nem o verbo me ajuda a identificar. Quando isso acontece? Normalmente quando eu tenho a terceira pessoa do plural sem nenhuma referência anterior. Professor, como assim referência anterior? Se eu disser estavam na sala Jupira, Jupira com J maiúsculo, Jupira e Jubes Clayton. Jupira e Jubes Clayton. Pegaram o meu lápis. Quem foi que pegou o lápis? Eu falei antes de duas pessoas, Jupira e Jubes Clayton. Agora eu tenho pistas. Na frase anterior eu posso saber quem é o sujeito da frase seguinte. Mas se eu não tenho nada aqui, eu só digo pegaram o meu lápis, eu não tenho como saber quem foi. Tá ok, pessoal? Então, sujeito indeterminado. Agora vamos para a atividade. Questão número 8. Quando o ataque passou, fui para casa, tirei o calção e arriei na cama, esgotado. Mas logo tocaram a campainha e quando olhei para o olho mágico, vi no corredor escuro uma figura toda encapuçada. Aí você vai dizer quem é o sujeito de cada um. Quem é o sujeito que passou? O que é que foi que passou? Tocaram. Quem é o sujeito de tocaram? Você vai colocar aqui. Quem é o sujeito de vi? Quem foi que viu? Você vai colocar. Se não tiver o sujeito, ou seja, não tiver não. Se não der para identificar quem é o sujeito, você vai dizer indeterminado nessa linha. Tá certo, pessoal? Se for oculto, você vai dizer quem é. Pode ser eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Se for indeterminado, eu não souber quem é, eu vou colocar apenas a palavra indeterminado. Se eu souber quem é o sujeito, eu vou escrever aqui quem é o sujeito. Tá bom? Questão 9. Eu quero saber qual deles é indeterminado. Chegaram notícias de longe. Pessoal, ele quer saber o sujeito do verbo chegar. Assinalem qual das alternativas o sujeito do verbo chegar é indeterminado. Ou seja, existe um sujeito, mas não é possível identificar. Será que dá para saber quem é o sujeito que chegaram aqui? O que é que chegou?
Chegaram a multar veículos inexistentes. Quem? Quem chegou? Sophie e Freud estão muito felizes. Chegaram hoje em Paris. Quem chegou? Certo? Se eu não souber identificar um deles, eu vou marcar com um X. E para terminar, você vai identificar um sujeito e classificar em simples, composto, oculto e indeterminado, de acordo com a explicação que eu dei. Eu vou dar uma colher de chá, são 10 frases, eu vou fazer 2 delas, tá certo? Vamos lá. Queremos participar dessa festa. Olha, eu tenho aqui o verbo querer. Claro, tem um outro verbo aqui, eu não vou tratar dos 2 verbos aqui, mas vamos pensar, temos um verbo querer, tá certo? Porque os 2 verbos eu posso pensar eles juntos. Quer participar? Quem é que quer participar? Quem é o sujeito desse verbo querer? Será que dá para saber quem é? Dá para saber por causa dessa terminação aqui, pessoal. Nós queremos. Quem é que fala queremos? Eu, tu, ele, nós, vós ou eles? Nós, né? Nós queremos. Então quem é o sujeito aqui? Nós. Eu vou escrever nessa linha aqui que o sujeito é nós. E o que é que eu vou dizer aqui, a classificação? Eu vou dizer que é, deixa eu colocar aqui, eu vou dizer que é oculto. Por que é oculto? Porque ele não aparece, mas eu sei quem é. Tranquilo? Deixa eu fazer outro, eu não vou fazer na ordem não. Esse aqui, ó, vivem bem nesta cidade. O sujeito aqui, o verbo aqui é vivem, verbo viver, certo? Quem é que é o sujeito desse verbo viver? Dá para saber por aqui? Observe que o verbo está na terceira pessoa do plural. Eu vivo, tu vives, ele vive. Nós vivemos, vós viveis, eles vivem. Será que o sujeito é eles? Mas dá para saber de fato quem é que vive bem nesta cidade? Ele está falando no modo geral, vivem. Eu não sei quem, mas as pessoas vivem bem nesta cidade. Vivem. Então, nesse caso, ele é indeterminado. Basta escrever indeterminado. Eu não sei quem é que vive. Na frase não está dizendo quem é que vive bem nesta cidade. A pessoa está dizendo vive-se, vivem, alguém vive. Tá ok? Então eu já fiz a questão 1 e a questão 4, uma questão que vocês fazem, que é qualquer coisa vocês entram em contato comigo, que a gente vai tirando as dúvidas. A ideia, pessoal, é que as atividades seguintes se tornem um pouco mais fáceis, porque a ideia mesmo que eu estou tendo aqui é facilitar para vocês. E espero que esta aula sirva para que vocês possam fazer com muita tranquilidade esta atividade. Ok? Um grande abraço. Até a próxima.